Então, aí estamos com duas imagens que vocês já conhecem. Quis começar com elas, né? E antes disso, vamos rezar um pouquinho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rainha e formosura do Carmelo, rogai por nós. Muito bem. Então, agradeço pelo convite, né, de desenvolver esse tema na Virgem Maria, Mãe e Senhora da vida comunitária, né, que é o nosso tema aí. E quis iniciar com essas duas imagens, uma que está no livro do documentário e que é tirada de um cabeçalho que existia, uma fórmula no arquivo da Casa Geral, para a direção canônica das confrarias de Nossa Senhora do Carmo. Então, que essa imagem preto e branco tinha na edição Nápoles 1605, mas é uma imagem muito bonita, interessante, significativa, porque nos mostra, né, como várias categorias de pessoas, né, santos que estão aí embaixo do manto, né, da capa de Nossa Senhora do Carmo, que dá o sentido da sua proteção materna, Maria que é mãe, e que abriga, né, sob os seus cuidados a várias pessoas que se acolhem a ela, né, seja como escapulário, seja também nos vários âmbitos da ordem. Né? E a outra imagem que todos nós conhecemos, que é a estátua, a imagem de Nossa Senhora do Carmo, que está lá na Basílica do Monte Carmelo. Uma imagem bonita, grande, né? Feita em cedro, foi levada para lá, renovada em 1932, se não me engano, mas que também recorda já mais o aspecto mais majestático, por assim dizer, de Nossa Senhora. Ela está sentada, tem o cetro na mão e o escapulário, mas o senhorio, né? Os dois anjos que seguram aí o trono, o menino Jesus no colo, e diferente de nós, da nossa tradição, mas Nossa Senhora está sempre de pé, né? Aqui está sentada, nesse sentido justamente de acolher. Para quem já passou por lá, vê que está no alto, na capela, e a giratória, o coro dos pratos fica atrás. Então, quando tem orações e a basílica está fechada, podem ser giradas assim para o coro, né? E assim é importante. Mas que também recorda esse outro aspecto, né, de Maria, que estende, né, o seu cetro como aquela que é a rainha, mãe e senhora, né, que benevolente conduz os seus filhos. Então essas imagens nos transmitem os aspectos essenciais da figura materna de Maria, a sua maternidade espiritual, a sua missão como irmã mais velha. Então a irmã mais velha normalmente nas famílias era aquela, né, ou é aquela que, de certa maneira, tem uma primazia e que depois o pai e da mãe, ou na falta de um deles, ela é quem vai orientar aí as coisas da casa, né? No caso, Maria, para nós, tem essa missão. Por isso, irmãos descalços, ou irmãos da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo, né? O título já muito antigo, né? Utilizavam já lá em 1300 e alguma coisa, para significar os membros da família do Carmelo, não teresiano ainda, né, mas que depois passou para nós. Depois, uma outra referência litúrgica é o prefácio da missa da Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe e Mestre da Vida Espiritual, que está no ritual próprio da ordem, né? E que faz parte daquela coletânea de missas de Nossa Senhora, número 32 dessa coletânea da Igreja. E é um prefácio, é uma missa, né, que se baseia na espiritualidade do Carmelo. Então, as várias famílias religiosas têm lá os vários títulos de Nossa Senhora.
E no prefácio, Maria nos é apresentada como mãe e mestra. E diz assim o prefácio: ela, intimamente associada ao mistério de vosso Cristo, junto com a Igreja, não deixa de gerar para vós os novos filhos. E para levá-los à caridade perfeita, incita-os com amor e os atrai como exemplos. Pois ela é a imagem da vida evangélica e nós, olhando para ela suplicantes, aprendemos de sua mente a vos amar sobre todas as coisas, e seu Espírito a contemplar sempre o vosso verbo, e de seu coração a servir aos irmãos. Então veja bem, então esses aqui estão os elementos essenciais. Então, Maria e a Igreja são sempre muito próximas, associadas, né? E o objetivo, diz o prefácio, para levá-los à caridade perfeita, a meta de vida de toda a vocação, a caridade perfeita. Incita-os com o amor materno, quer dizer, está aí nos impulsionando, cutucando para que a gente vença o egoísmo e se decida a amar cada vez mais, né? E depois o atrai com exemplos. Então, os dois aspectos, de certa maneira, somos empurrados, né, por Maria e ao mesmo tempo atraídos pela sua beleza. Aí as duas realidades se complementam, né? Quem olha, digamos, e quanta arte existe aí em torno da Virgem Maria, seja de pinturas, esculturas, seja de música, é algo que sempre a beleza, né, dessas composições levam as pessoas a admirar-se, a olhar para essa senhora, né, assim tão bela, e dessa maneira a ser atraídos pelos seus exemplos. E depois dessas três referências aí, aprendemos de sua mente a amar a Deus sobre todas as coisas. Quer dizer, a importância, né? Do seu Espírito a contemplar sempre o vosso verbo e do coração a servir aos irmãos. Aspectos essenciais da vida mariana e especialmente então para a ordem e para, segundo esta fórmula de missa, né? Maria, que é mãe e mestre da vida espiritual. Por isso, como introdução, após essas premissas, para desenvolver o tema, penso que o texto das Constituições, de acordo aí com o tema também desse primeiro congresso regional, o texto é o número 24b, texto que foi acrescentado em 2014, é um texto que nos ajuda a ver a importância de Maria na vida comunitária carmelitana. Então, Santa Teresa de Jesus, diz lá nas Constituições, inicia um novo modo de vida em comunidade. Que novo modo é esse? Não. Oração. Quer dizer, de uma comunidade de massa, 160, 180 monjas, para um pequeno grupo. Por que ela faz isso? Para que as pessoas pudessem se ajudar, se conhecer, se amar, etc. Ou viver melhor. Não é um grupão. Imaginem vocês uma comunidade com 80 que estamos aqui, mais ou menos, né? Difícil para a gente conviver 2, 3 dias, tá bom. Mas imagine encontrar espaço para as reuniões comunitárias de vocês, mensais ou quinzenais, seria bem mais complicado. Então, Teresa sai desse estilo de comunidade de massa, um dos aspectos, para uma comunidade menor, onde todos possam se conhecer e viver. Por isso que também depois apareceu aí nas Constituições que os estatutos determinam o número máximo de membros antes de dividir a comunidade, para possibilitar uma vivência fraterna mais intensa e mais profunda. Então, seu ideal de vida, continuando aqui,
de vida comunitária baseia-se na certeza de fé que Jesus ressuscitado está em meio à comunidade e que esta vive sob a proteção da Virgem Maria. Então, é claro, é a expressão que vem lá da Vita Consagrata 42. A comunidade é um sinal, é uma realidade teologal, porque Cristo ressuscitado está presente bem na comunidade. Onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estou aí no meio deles. E depois, a comunidade que vive sob a proteção da Virgem Maria, recordando aquele episódio quando ela funda o convento de São José. Cristo estaria conosco, né? Caminharia em nosso meio. Nossa Senhora cuida de uma porta e São José cuida da outra, do mosteiro, né? Então é esse aspecto da presença que Teresa quer e que está por trás desse texto aqui também das constituições. No comentário que fizemos, assim dizemos: fiel à inspiração mariana primitiva da ordem, também para Santa Teresa a comunidade vive sob a proteção da Virgem Maria. Aí temos Vida 32:11. E tal como se deu no cenáculo com a espera do Espírito Santo, Atos 1:14, ou nas bodas de Caná, João 2:11, Maria Santíssima leva os discípulos de hoje a ter fé no seu Filho. Como mãe, ela foi entregue por Jesus ao discípulo do alto da cruz, João 19. Maria tem uma missão especial na igreja e em cada comunidade. Ela é quem preside a comunidade, a vida da comunidade teresiana. Então, como exemplo desta centralidade de Maria para a Santa Madre, recordemos aquele gesto que ela fez quando foi nomeada ou imposta como primora da encarnação, e que ela tem que entrar lá meio por trás, nomeada uma portinha, que as monjas não queriam, não porque não gostassem de Teresa, mas porque elas foram privadas do direito de voto. E por isso elas se rebelaram, as monjas. Tanto que depois Teresa escreve que as irmãs a queriam muito bem, né? Mas foi um ato, digamos, de protesto contra aquela intervenção ao impor alguém que elas não votaram, tiraram o direito, né? Por isso aquela revolta. Mas o que fez Teresa diante daquela situação? Para quem viu o filme até lembra toda aquela cenografia, etc., né? Esse fato não está nos escritos da Santa Madre, mas é referido nas memórias do, não sei se era o provincial que acompanhou naquela época, que ele escreveu aí, e depôs o processo de beatificação da Santa Madre, né? Então esse fato. Então o que Teresa fez? Ao tomar uma posse solene do cargo, ao invés dela ocupar a cadeira reservada para a priora, ela colocou a imagem de Nossa Senhora, que é a Virgem da Clemência, né? Tem até o nome do título dessa. Na cadeira, e fez as irmãs lá reunidas, né? Uma alocução com muita humildade, que aplacou os ânimos das monjas. Então, podem ver isso no verbete do dicionário de Santa Teresa, priora da encarnação, que relata esse episódio aí, mais ou menos assim. Por isso, vamos falando um pouquinho em 3 aspectos da maternidade da Virgem Maria na Igreja do Carmelo. Maria é mãe da fé, esperança e caridade, primeiro. Maria é mulher que presta atenção nos outros, não para provocar, não para reparar os erros dos outros. Maria, modelo de uma igreja, comunidade que vive em sinodalidade, em consonância já com o sínodo que concluiu agora em outubro, né? Alguma coisa também que já nos provoca a crescer nesse sentido. Então, primeiro ponto, Maria, mãe na fé, na esperança e na caridade. Então, claro, para a igreja, Maria é sempre o membro eminente, a mais perfeita discípula missionária do Senhor. E essa primazia já foi profeticamente dita por ela, no Magnífica: todas as gerações me chamarão bem-aventurado. E no Magnífica,
ela canta a ação de Deus na história de Israel, na vida da igreja e de cada comunidade. Por isso, a vida carmelitana sempre teve um grande honra ao culto da Virgem Maria, que já no início era cultuada no Monte Carmelo como a Senhora do lugar. Mais tarde, tornou-se comum o título de Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora do Monte Carmelo. Sempre naquele aspecto, né? Um monte, um lugar. Né? E a esse respeito, na fé, a esperança e a caridade, o número 61 do documento do Concílio Vaticano Lumen Gentium nos diz que a Virgem Santíssima, predestinada para a Mãe de Deus desde toda a eternidade, simultaneamente com a encarnação do Verbo, por disposição da divina providência, foi na terra a nobre Mãe do Divino Redentor, a sua mais generosa cooperadora e a escrava humilde do Senhor, concebendo, gerando e alimentando a Cristo, apresentando-o ao Pai no templo, padecendo com ele quando agonizava na cruz, cooperou de modo singular com a sua fé, esperança e ardente caridade na obra do Salvador, para restaurar nas almas a vida sobrenatural. É por essa razão, Mãe, a ordem da graça. É um texto-chave importante, né? Este que nos recorda os principais passos da vida de Maria ao lado de Jesus, mas destaca sobretudo a vivência teologal, sua fé, esperança e caridade. Então ela cooperou na obra do Salvador para restaurar nas almas a vida sobrenatural. E são as três virtudes, né, teológicas de Maria, que também ela, enquanto mãe e senhora de cada um dos irmãos do Filho e de cada comunidade. Por isso vamos olhar assim rapidamente, né, para Maria, mãe na fé. A bem-aventurada aquela que acreditou, segundo as palavras de Isabel. Então, antes de tudo, a atitude de fé de Maria aparece na Anunciação. Não vamos destrinchar isso, né? Mas esse fato único da história da humanidade pergunta antes de dar a sua resposta. É uma fé madura que pondera, pergunta e, por fim, conhecendo os planos divinos, dá o seu sim generoso. Eis a serva, faça-se em mim, né? Claro, aquela imagem de Nossa Senhora que às vezes a gente tem assim muito passiva, não é autêntica, não? Porque ela perguntou: como se dará isso? Eu não conheço o homem. E aí quer explicar, não, o Espírito Santo, então a fé que pergunta. Quando perguntamos, a fé para crescer na fé, então é um sinal também de que queremos amadurecer na fé. E por isso que numa das leituras do ofício de Nossa Senhora, já vai recordar esse fato de Santo Agostinho. Maria, antes de conceber no ventre, concebeu na mente, acreditando. E depois foi do seu consentimento, porque Deus respeita a nossa liberdade. Ele não vai nunca fazer nada contra e sem a nossa liberdade. Daí a gente vê tanto mal no mundo, porque a liberdade, infelizmente, tantas vezes não é usada bem, mas é usada para tantas outras coisas mal, né? Depois vemos a fé ativa de Maria no episódio das bodas de Caná. Ao perceber a falta de vinho, Maria não recorre aos meios humanos, mas dirige-se a Jesus. Eles não têm mais vinho. Jesus não tem o vinho e não havia realizado ainda nenhum milagre, nenhum sinal conforme João. Mas Maria crê que ele é o Messias e pode suprir essa falta de vinho. E Maria lhe diz apenas isso: eles não têm mais vinho. E passa a ação, indo aconselhar aos servos a fazer tudo o que Jesus lhes disser. Aqui, fazendo referimento a São João da Cruz, ele dá uma explicação muito bonita, né? Quando ele diz que
Aquele que ama não pede coisas ao amado, mas apenas lhe faz mostrar, lhe faz perceber a falta que está passando, né? E deixa nas mãos do amado. Convém, não convém. Como fez Maria de São João da Cruz nas bodas de Caná. Ela não pediu vinho, apenas lhe disse a Jesus: eles não têm mais vinho. E passou, foi adiante, né, aos servos. Então é uma atitude muito importante essa de Maria, que demonstra a sua fé no Filho. E também, é claro, mais um episódio que nos faz perceber a fé corajosa e firme de Maria é o momento da cruz. Diante do momento dramático do Calvário, Maria permanece de pé. Sabe que sua peregrinação na fé está vivendo uma difícil prova e por isso permanece firme, de pé. Ali ela recebe mais uma missão, a de ser a mãe dos discípulos. Eis aí sua mãe. Então veremos Maria exercitando essa maternidade no aguardar, essa sua maternidade no aguardar o dom do alto com os discípulos, lá em Atos 1,14. Maria preside, por assim dizer, aos discípulos. Então, são apenas alguns elementos, né, da fé de Maria. Depois, Maria, mãe da esperança. Feliz aquela que acreditou, porque será cumprido o que lhe foi dito da parte do Senhor. Quer dizer, ela acreditou, deu o seu sim, mas não tinha ainda certeza. Então, a esperança, né? A Deus é aquele que cumpre. E aí, à luz dos mesmos 3 episódios evangélicos sobre a fé de Maria, podemos ver como a fé e a esperança estão intimamente unidas. Pedro 16, que diz na Espesalve: fé é a substância da esperança. Aquilo que a fé diz, a esperança quer alcançar. Então Maria viveu isso. Então, se a fé anuncia as coisas que ainda não possuímos, a esperança nos mantém numa atitude de abertura, de confiança, para se chegar ao que nos foi anunciado pela fé. Será cumprido, diz Isabel a Maria, ao elogiar sua fé. Da mesma forma, a confiança de Maria, confiança e esperança, né, nas bodas de Caná, a leva a recomendar aos servos a obediência à vontade de Jesus. Então podemos dizer que ela já vislumbra na água o vinho novo, que o Filho vai proporcionar à festa, sinal da chegada do tempo do Messias. Essa atitude sempre é importante da Virgem Maria, né? E na dramaticidade da cruz, na dramaticidade da cruz do Filho, Maria fica firme de pé, continua ao seu lado. Esta sua fortaleza, embora provada, mantém-se firme naquela esperança que lhe fora dita ao anúncio do anjo a respeito do Filho: o seu reinado não terá fim. Quer dizer, que o reinado é esse, se agora Jesus está ali na cruz morrendo. Então veja bem a atitude de esperança de Maria que está aí, né? Confiante naquelas palavras que ouvira, que aprendera lá na Anunciação. E o grande poeta italiano, só para citar um pouco a poesia, né, que viveu entre 1265 e 1321, nesse canto 33 do Paraíso, da Divina Comédia, a partir de uma oração de São Bernardo, ele proclama, né, a Virgem Maria como uma imensa fonte, uma fontana, que é, digamos, uma fonte muito grande, né, de esperança. Esse hino nós temos também aí um pouco adaptado no hino do Cristo das Leituras do sábado, né? Memória de Santa Maria do sábado. Então o Dante escreveu assim numa tradução: ó Virgem Mãe, filha do teu Filho, humilde e alta mais que criatura alguma, termo imutável dos desígnios divinos. Cá no céu, tu és para nós sol radiante de amor, e embaixo, entre os mortais, és uma fonte viva de esperança. Senhora, és tão grande e tanto podes, que quem quer graça e a ti não recorre, o seu desejo quer doar sem
asas. É possível voar sem asas? Não. Então, o desejo que vê a partir de São Bernardo esta mediação das graças de Maria. Então, em ti misericórdia, em ti piedade, em ti magnificência, em ti se junta tudo quanto há nas criaturas de bondade. Uma poesia muito bonita, muito expressiva, né? Dizer, a bondade entre todas as criaturas se condensa, né? Se concentra na bondade da Virgem Maria. Né? É uma poesia que vale a pena a gente meditar sobre ela também. Terceiro ponto, do primeiro ponto, né? Maria, Mãe da Caridade. Santa Teresinha que nos recorda na poesia que ela dedica a Maria, 54, 22, amar é tudo dar a si mesmo. Então, em Maria vemos a realização dessa verdade cantada na poesia do Viviano. A caridade de Maria, aqui a partir então daquela reflexão faz Bento XVI, no final da Deus é amor. Então, a caridade de Maria faz colocar Deus no centro de sua vida, de seus projetos, os quais ela abraça como serva, e depois, ao contemplar a obra que Deus realizou nela, conforme diz o Magnífico. Então, ela sempre atribui o poderoso fez em mim maravilhas, santo é seu nome, é sempre o outro, né? A causa da bondade que ela tem em si mesma. Então, como mãe do amor, Maria é a perfeita esposa do cântico espiritual. A ladainha do Nossa Senhora do Carmo nós a invocamos assim também. Maria, a perfeita esposa do cântico espiritual. E o Santo Padre João da Cruz diz: é próprio do perfeito amor nada querer admitir ou tomar para si, nem atribuir-se coisa alguma, mas tudo referir ao amado. Maria fez isso, né? Tudo referiu a Deus, ao amado. Claro que aqui o santo não está tratando diretamente da Virgem Maria, mas se ela é a mãe do amor, então podemos ver como essa esposa do cântico espiritual, ela atribui tudo ao amado. É a canção 32:2. Por isso, o poderoso fez em mim maravilhas. E sua caridade aparece no serviço que vai prestar a Isabel. E claro, depois também no serviço nas bodas de Caná e assim por diante, né? Vemos ainda sua caridade previdente nas bodas, discreta, né? Percebendo a necessidade dos noivos, dirige-se com fé a Jesus. Também sua caridade a faz estar junto ao Filho na cruz, solidária, oblativa, né? Oferecendo-se, unindo-se ao seu sacrifício para a salvação da humanidade. Então, pequenas, digamos, reflexões de Maria, Mãe da Fé, Esperança e Caridade, que são importantes. Então, é o primeiro momento, né, da nossa busca de ver na Virgem Maria aquela que é Mãe e Senhora, né, a irmã mais velha, que nos ensina também a viver nas atitudes de fé, esperança e caridade. Refletimos um pouquinho mais no retiro do Nordeste, né, sobre as 3 virtudes teologais, como são importantes na nossa vida, né? Aí a sugestão de que haja também um congresso para aprofundar as virtudes teologais que todos nós temos no batismo e que ano que vem vamos estar aí às voltas com a esperança, né? Peregrinos na esperança, que é muito importante, um tema essencial, né? Certo. Um segundo ponto, Maria, mulher que presta atenção, dimensão essencial do cuidado mútuo na caridade. Então, essa expressão peguei justamente dessa última encíclica do Papa Francisco, Amor-nos, né? Dilexi-nos, no capítulo 2, onde ele destaca, né, que o amor do coração de Jesus, o amor de Jesus, manifestado, cujo símbolo é o seu coração, manifesta-se nos seus gestos, palavras e atitudes, os quais são gestos que mostram sua proximidade, compaixão e ternura. 3 atitudes essenciais que o Papa constantemente está
recordando, né, sobretudo aos agentes de pastoral, sacerdotes, bispos, etc. Então, essas três coisas, né, proximidade, compaixão e ternura. E diz ele lá, Jesus está atento às pessoas, às suas preocupações, ao seu sofrimento. E depois, concluindo esse capítulo 2, o Papa afirma que, enquanto humano, Jesus aprendeu a prestar atenção como Maria. Ela é mãe e mestra. E diz assim, ao número 42 da Dilex Nos: enquanto ser humano tinha aprendido isso de Maria, sua mãe, ela que tudo contemplava com cuidado e guardava tudo no seu coração. Ensinou desde muito cedo, na companhia de São José, a prestar atenção. Não prestar atenção para ver os defeitos dos outros, mas para ver o que é que eu posso ajudar, o que é que eu posso servir o outro, que é cheio, né? É aí que está o X. Então, prestar atenção nos outros para antecipar-se às suas necessidades, estar disponível para ajudar, é essencial no cuidado de uns para com os outros na vida comunitária. Permite viver o mandamento novo do amor no relacionamento entre as pessoas da comunidade. E, claro, na família, né, que é a primeira comunidade. Então, por isso, a importância desse prestar atenção, e Jesus, que por sua vez, segundo essa expressão aí, ele aprendeu de Maria, né, que estava sempre atenta naquela atitude recolhida, aquela atitude procurando perceber, interpretar, que nos refere lá Lucas 2, 19 e 51, meditava no seu coração, pensava nesses fatos, né? Então, segundo ponto. Terceiro ponto, Maria, mulher, figura da igreja e da comunidade. Está muito rápido? Não. Eu estou correndo porque o tempo não espera. Então, terceiro, Maria, mulher, figura da igreja e da comunidade. Concluiu-se recentemente, no mês passado, o Sínodo dos Bispos sobre a sinodalidade na vida da missão da Igreja. E também esse documento conclusivo descreve a pessoa da Virgem Maria, destacando seus principais traços, os quais são os mesmos da Igreja. Então, Maria é figura da Igreja e a Igreja vê em Maria a plena realização de sua vocação. Essa proximidade, né? Então, a Igreja e Maria sustenta isso. E no número 29 desse documento final, para uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão, que foi lançada, né, foi publicada para 26 de outubro de 2024, diz assim: na Virgem Maria, Mãe de Cristo, da Igreja e da Humanidade, vemos os traços de uma igreja sinodal, missionária e misericordiosa, brilhando em plena luz. Ela é, de fato, a figura da igreja que escuta, reza, medita, dialoga, acompanha, discerne, decide e age. Dela aprendemos a arte de escutar, a atenção à vontade de Deus, a obediência à sua palavra, a capacidade de captar as necessidades dos pobres. Amanhã é o Dia Mundial dos Pobres, né? O Papa escolheu também. A coragem de partir, o amor que ajuda, o canto de louvor e a exultação no Espírito. É por isso que, como afirmou São Paulo VI, a ação da Igreja no mundo é como uma extensão da solicitude de Maria. É a Marialis Cultus, número 28. Então, isso está no documento 28, né? Por isso, todas essas atitudes aqui, né, da Igreja e de Maria que se confundem, elas são essenciais também para que nós aprendamos nas comunidades de Maria, da Igreja, quanto mãe e senhora da vida comunitária, a ter também esses mesmos gestos, essas mesmas atitudes, esses mesmos traços na nossa própria vida, né? Na Marialis Cultus tem lá também uma expressão que eu não coloquei aqui,
Mas quando o Papa Paulo VI, São Paulo VI, fala de Maria, ele diz: quando a gente repara nas virtudes de Maria, nós também queremos nos revestir dessas mesmas virtudes. Por isso, se olhamos para ela, é com o intuito de que também nós, com uma santa inveja, por assim dizer, também sejamos como ela, misericordiosos e assim por diante. Por isso, enquanto mãe, concluindo, mãe senhora da igreja, da comunidade, Maria de Nazaré nos é apresentada hoje, pelo documento aí recente, não tem nem um mês, com os traços de uma igreja sinodal, missionária e misericordiosa. A igreja nos pede isso, caminho, que a gente caminhe juntos, sinodal quer dizer isso, que a gente saia, seja missionário, e que a gente leve a misericórdia de Jesus a tantas pessoas que precisam, como bons samaritanos. Então, aí umas questões para a nossa reflexão. Não vamos ter trabalho em grupo, não vamos ter, mas depois as comunidades possam também ter essa procurar responder. Então, o que significa viver em sinodalidade na comunidade da UCS? Fazer um caminho juntos, em diálogo, em busca de ajudar-se a contentar o Senhor, como diria Santa Madre, naqueles 5 que nos amamos em Cristo, na Vida 16. Serve de inspiração também para as comunidades. Depois, temos consciência que somos uma missão nesta terra. Recordemos o parágrafo 273 da Evangelho Gaudium, onde o Papa diz: a missão do coração do povo não é uma parte da minha vida, ou um ornamento que posso pôr de lado, não é um apêndice ou um momento entre tantos outros na minha vida, é algo que não posso arrancar do meu ser, se não me quero destruir. Então, claro, se eu me destruo, eu esqueço minha dimensão de ser missionário. E aí, dizer: eu sou uma missão nesta terra, e é para isso que estou nesse mundo. É preciso considerarmos como que marcados há pouco por essa missão de iluminar, abençoar, vivificar, levantar, curar, libertar. Nisto, uma pessoa se revela enfermeira no Espírito, professor no Espírito, político no Espírito, todas as profissões que pudermos aí manifestar ou ter aqui presente, enquanto também vivendo a sua missão. Ou seja, pessoas que decidiram no mais íntimo de si mesmas estar com os outros e ser para os outros. Obviamente, advogado no seu espírito também, para ver tantas outras coisas, várias outras coisas. Então, aí a importância desse ter consciência que somos, cada um de nós, é uma missão nesta terra. E depois, como vivemos a misericórdia na comunidade e para com os demais à nossa volta. Por isso, como filhos, irmãos e irmãs da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo, mais uma vez recordamos, em forma de prece, aqueles traços de Maria, no documento final do sínodo, os quais são essenciais para a vida de cada uma de nossas comunidades. E assim queremos, Então, a igreja que escuta, reza, medita, dialoga, acompanha, discerne, decide e age. Palavras essenciais. Povo que está à escuta na nossa comunidade, escuta de Deus, mas também escuta entre nós. Às vezes, nos diálogos da comunidade, assim, não escuta. Eu vou estar falando lá, estou falando aqui, paralelo, ou já estou preparando minha defesa. Então, essa não é escuta. Atenção, escuta, reza, depois medita. Rezar juntos é importante, mas também a meditação juntos, o tempo de silêncio juntos é importante. Dialoga,
O diálogo é sempre uma atitude essencial que temos que aprender a dialogar também. Tomemos lá a Amores Letícia, né, sobre a família, tem uns números lá muito bonitos sobre o diálogo. É importante que as comunidades leiam, reflitam e pratiquem, todas as comunidades. Né? E depois dialoga, acompanhar-se uns aos outros é essencial, discernir é essencial, depois decide e ação, né? Palavras essenciais. Né? Então, por isso, somente se buscarmos viver segundo as virtudes e os exemplos de Maria Santíssima, poderemos construir comunidades que, de fato, Maria é Senhora e Mãe, que tem em Maria um modelo acabado do discípulo missionário de Cristo. Por isso, eu queria concluir com esta prece assim, elaborada a partir destas características de Maria da Igreja Sinodal, que convido a rezarmos todos juntos. A gente está falando. Nós vamos concluindo assim com essa prece a Nossa Senhora. Santíssima Virgem Maria, Mãe e Senhora nossa, olhamos para Ti como sinal de segurança e esperança. Intercede ao Senhor por nós, suplicando dele para nós o aumento de fé, esperança e caridade, para que em tudo busquemos construir a unidade do Pai. Queremos aprender de Ti a ter o olhar voltado para Teu Filho e o coração aberto para escutar o que Ele nos diz. De Teus lábios puros queremos aprender a rezar com confiança, guiados pelo Teu Magnífica. De Ti queremos aprender a meditar, guardando tudo no coração, discernindo os caminhos de Deus em nossas vidas, na vida de nossas comunidades e nas realidades temporais onde vivemos. Concede às nossas comunidades a graça do diálogo com todos, como fazeres em família, na casa de Nazaré, com palavras que brotam de um coração silencioso, sempre atento à vontade do Pai, com palavras que constroem e edificam a caridade, geram unidade e promovem a paz e a concórdia. Com São José, acompanhaste o crescimento do menino Jesus e o conduziste na vida e nas tradições do seu povo. Que saibamos acompanhar-nos mutuamente, acolhendo-nos uns aos outros no amor e acolhendo as novas vocações de gerações. Guiados pelo Teu exemplo e dóceis e fortalecidos pelo Santo Espírito, faz que caminhemos juntos, com decisão, na subida do monte da perfeição, que é Cristo. Enfim, Mãe e Senhora nossa, que tenhamos gravadas em nossos corações Tuas últimas palavras transmitidas no Evangelho, fazer tudo o que Ele, Jesus, disser. Assim, em todas as circunstâncias, saberemos agir seguindo o Teu exemplo e em acordo com o Teu Filho, que Tu farias se estivesse em nosso lugar. Amém. Obrigado pela paciência. Boa continuidade. Obrigado.